Nós vamos voltar a falar agora ao vivo com o repórter Alan Garcia, que tem mais detalhes para falar com a gente sobre toda essa situação das chuvas. E a gente quer saber qual é a previsão da Semar, como é que vai se comportar o tempo a partir de hoje. Alan Garcia, é você. Oi, Wilson. Antes de eu trazer essa previsão, vamos entender o que foi que aconteceu nesse final de semana. A gente está aqui na sala de alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, acompanhado do Vinícius Pinho, que é o coordenador da sala, para a gente entender, né, Vinícius? Foi tanta chuva, pelo menos quem mora aqui em Maceió viu, muita chuva, né? O pessoal do litoral norte também passou o fim de semana dentro de casa, por conta da chuva. O que foi que aconteceu nesses pontos? Então, na sexta-feira, a gente emitiu um primeiro aviso meteorológico da possibilidade de chuva intensa, de acumulados de chuva durante todo o final de semana aqui no estado de Alagoas. A gente estava sob influência de um sistema que a gente denomina de onda de leste. É um sistema que nasce na costa da África e vem sendo deslocado até a costa da América do Sul. Esse sistema, quando chega próximo à costa leste do nordeste do Brasil, ele ganha força e provoca chuva principalmente na metade leste do estado. A partir do momento que ele vai entrando dentro do continente, ele vai perdendo força. Esse sistema ficou atuando durante todo o final de semana e provocou bastante chuva, principalmente no sábado e no domingo, desde a região metropolitana até a região norte do estado. Inclusive, nós tivemos bastante ocorrência aqui no município de Maceió, no norte do estado, em Jacuípe, que nós tivemos um problema de inundação. Nós emitimos um alerta para inundação no município de Jacuípe. Esse alerta acabou se confirmando ontem à tarde. O rio ele transbordou, a cidade ficou debaixo da água por algumas horas, mas felizmente a água já começou a escoar nesse momento. O que é que o mapa mostra agora? Como é que está o tempo, por exemplo, aqui em Maceió e em Maragogi, né? Porque a gente olha no mapa, vê 2 pontos amarelos aqui no litoral. Maceió, mais embaixo, Maragogi mais em cima. São cidades que estão em estado de alerta. Isso, exatamente. Esse mapa, essa imagem é a imagem do radar meteorológico de Maceió. Ela é uma imagem em tempo real que nos dá 3 informações importantes. Onde está chovendo agora, para onde essa chuva está se deslocando e o quanto está chovendo. A gente percebe essas manchas mais amareladas e vermelhas, que são chuva. Isso é pancadas de chuva. Nesse exato instante, em alguns pontos de Maceió, a gente tem uma pancada intensa de chuva, mas são aquelas pancadas rápidas, chuvas intensas de curta duração. E no litoral norte também a mesma coisa. Pancadas fortes, mais rápidas de chuva. Isso deve predominar nos próximos dias em todo o litoral de Alagoas, em todo o leste de Alagoas, aqui, e Zona da Mata também. Então, já que você colocou esse ponto para o futuro, a gente daqui a 15 dias aproximadamente, né, vamos entrar nessa quadra chuvosa, né, que acontece aqui em Alagoas. Daqui para lá, como que serão esses dias? Dá para você trazer isso para a gente? Então, como a gente está num período de transição, do período seco para o período chuvoso, a gente está numa fase de bastante instabilidade atmosférica. Então, a tendência, a partir de agora, é de um aumento gradual do volume de chuvas em todo o estado, mas, assim, nos próximos dias a nossa previsão é de algumas pancadas rápidas de chuva, intercalada com momentos de tempo seco, aparece um pouquinho de sol, chove, volta a aparecer o sol. Então, essa deve ser a nossa previsão para os próximos dias. Já o período chuvoso não. O período chuvoso começa a época de recarga hídrica, que é uma época muito importante para a gente tem que ter bastante atenção, porque a nossa perspectiva é de um bom volume de chuvas durante o próximo trimestre. Esse estado de alerta para Maceió, Maragogi, continua? Maceió, Maragogi, Jacuípe. Jacuípe também ainda continua. Principalmente esses municípios da Zona da Mata Norte, da região metropolitana e litoral norte. Eles ainda merecem uma atenção especial, principalmente pelo solo ainda está muito saturado. Isso faz com que aumente a possibilidade de deslizamento de terras, por exemplo, como acontece constantemente aqui em Maceió quando chove forte. E apesar do nível do Jacuípe ele ter baixado bastante, já diminuiu 2 metros de ontem para hoje, se voltar a chover de forma intensa, o nível do rio pode voltar a subir e talvez seja necessária a emissão de um novo alerta. Só para confirmar o que eu estou vendo, litoral sul está tranquilo, né? A gente vê de Maceió para baixo. Litoral sul choveu pouco nos últimos dias e a tendência é essa, de algumas chuvas rápidas, mas nada significativo. Ok.
Vinícius, muito obrigado, tá, pela tua participação, trazendo essas informações importantes para que o pessoal que mora em Maceió, incluindo também Litoral Norte, principalmente Maragogi, né, fiquem alerta, observam principalmente o ponto onde mora, porque a previsão é de mais chuva vindo por aí, são dias com sol misturado com chuva, até que a gente entre de fato, Wilson, na quadra chuvosa, que é a partir da segunda semana de abril. Eu volto com você. Muito bem, Alain, muito obrigado. Agradeço aí então ao Vinícius Pinho pelas belíssimas informações, importantes e precisas informações. E é como ele disse, você também fez o alerta aí. O tempo está um pouco mais firme agora, mas tem previsões de chuvas, não é? Então a qualquer momento poderá ter mais chuvas aí também no litoral norte, na zona norte também, que poderá inclusive elevar o nível do rio Jacuípe, que foi um grande causador, inclusive, de muitos prejuízos, né? Inclusive de entradas de cidades e de muitas casas que foram invadidas também para quem era ribeirinho, que estavam sofrendo com a invasão do rio pelo nível que acabou chegando a uma quantidade realmente 2 metros acima do seu nível já comum. O que a gente fala também, o que o próprio Vinícius Pinho também citou nessa matéria e nessa entrevista, é em relação à quantidade de chuvas. Praticamente, eu não falei, queria até perguntar, não sei se o Alan está lá ainda para perguntar, em relação às milimetragens, são muito importantes isso, né? Porque, por exemplo, me parece que aqui em Maceió, o que deveria chover no mês inteiro, choveu em apenas 3, 4 dias, né? 120, 130 milímetros de chuva, o que nenhuma cidade suporta. Alan, a gente tem uma noção para perguntar quantos milímetros, não sei se o nosso querido Vinícius Pinho vai poder responder, quantos milímetros Maceió recebeu? Ou outras cidades também, Alan, por favor? Vinícius, o Wilson está perguntando sobre a questão dos milímetros, né? A gente tinha até falado isso antes da entrevista. Explica para o pessoal o que são, onde vocês conseguem marcar esses milímetros e traz um exemplo, por exemplo, Maragogi e Maceió, que são as cidades que estão em alerta. Sim, a gente tem uma rede de pluviômetros, que são instrumentos que medem a quantidade de chuva. 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro em 1 metro quadrado. Então, a gente imagina 1 milímetro, uma altura de 1 milímetro em 1 metro quadrado, isso equivale a 1 milímetro de chuva. Nós temos, se vocês verem esses pontos em verde, esses quadradinhos em laranja e amarelo, são os equipamentos que a gente usa para a nossa rede de alerta. Uma série de equipamentos de uma série de estações hidrológicas e meteorológicas que medem tanto a quantidade de chuva em tempo real quanto o nível dos rios. Então, aqui que a gente se baseia para emitir os nossos alertas, os nossos avisos. Por exemplo, ali em Maceió, começando pelo pontinho verde, ele tem o número 1 e depois o pontinho verde logo abaixo tem o número 9. Isso. Me explique isso daí, por favor. Vou dar um zoom em Maceió. Por exemplo, aqui em Maceió, isso é chuva acumulada nas últimas 24 horas, ou seja, de meio-dia de ontem até meio-dia de hoje. De meio-dia de ontem a meio-dia de hoje, nesse ponto choveu 9 milímetros. O grande volume de chuvas foi até o início da manhã de ontem. Se a gente pegar o histórico de 48, 72 horas, a gente vai ter um volume bem maior. No município de Jacuípe, por exemplo, de sábado até ontem à tarde, choveu cerca de 110 milímetros, o que é um volume bastante significativo. Ok. Então tá aí. Wilson, eu acho que deu para a gente explicar um pouquinho aqui. A gente não, né? O Vinícius deu para ele explicar um pouquinho como funciona, né, essa medição dos milímetros e como é que está funcionando isso agora aqui em Maceió, por exemplo.